Seja muito bem-vindo a esse evento, estou muito feliz por você estar hoje aqui comigo e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estar aqui participando dessa aula juntamente comigo, porque eu vou fazer valer a pena o seu preciosíssimo tempo, porque tempo é dinheiro, né? Já ouviu falar dessa frase? Então, eu não vou fazer você estar aqui à toa, vai fazer valer a pena, vou fazer valer a pena e você vai conseguir aplicar essas técnicas que eu vou te ensinar, que não vão ser só técnicas em si, você vai aprender muita coisa aqui nessa aula e você vai conseguir aplicar, quando esse vídeo acabar, você já vai conseguir aplicar e vai ver resultados na sua vida, no seu dia a dia e no seu processo de emagrecimento, que eu tenho certeza que foi isso que te chamou a atenção para você estar aqui assistindo. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Camila Duarte, eu sou psicóloga, trabalho com processo de emagrecimento desde quando eu me formei. Então eu me formei em 2018. Nessa época eu já praticava corrida de rua, também praticava musculação e foram duas coisas que me influenciaram demais a tomar esse caminho, porque eu queria juntar a psicologia com uma coisa que eu gostasse bastante. Então, clínica no momento, atuar em clínica não me chamava tanto a atenção assim, mas me chamava mais a atenção trabalhar com grupos e olha o que eu fiz. Depois que eu me formei, eu conversava muito com as minhas amigas personais lá da academia e eu comecei a observar uma coisa. Sabe o que eu prestava atenção? Que muita gente que estava ali na academia, né, eu já estava ali fazia um ano e pouquinho, as pessoas que eu conhecia mesmo, próximas a mim, não conseguiam alcançar o peso desejado e estavam ali todos os dias e eu queria saber o que estava atrapalhando essas pessoas de emagrecer, de alcançar o emagrecimento. E conversando com outros profissionais, a gente trocava muita ideia e eu comecei a estudar sobre isso. Foi quando eu entendi que as emoções influenciam no comportamento alimentar da pessoa, que as emoções influenciam na autoestima, na motivação dela estar ali fazendo alguma coisa, a vida pessoal dela pode atrapalhar se ela não sabe lidar com essa questão emocional. Então, enfim, muitas coisas eu aprendi. E sabe o que eu fiz? Montei um grupo. Sim, eu chamei meus amigos que queriam emagrecer e falei, vamos ver, eu quero saber se tratando somente essa questão emocional, auxiliando a pessoa a ter consciência do que está acontecendo com ela, do que está se passando no corpo dela, ajudando ela a ter uma conexão corporal maior, para ela entender se quando ela come realmente é por fome ou é pela emoção. Eu quero ver se só fazendo isso as pessoas conseguem emagrecer. Porque se elas conseguem, significa que sim, esse é o X da questão. Mas aí, enfim, olha o que aconteceu. Chamei meus colegas, meus amigos, montamos um grupinho, fiz 6 semanas, montei todo um métodozinho que eu tinha pego em um livro de uma psicóloga americana, falando sobre emagrecimento, sobre pensar magro, e foi muito bacana. No meio do caminho, como sempre acontece, muitas pessoas desistiram, porque talvez não era muito aquilo que elas queriam no momento, sempre acontece, né? Outras persistiram até o final, outras estavam muito empolgadas, outras nem tanto, outras foram cambaleando, faltavam os encontros, fazia o que eu mandava no WhatsApp mais ou menos, mas enfim, deixa eu te contar o final disso tudo. As pessoas que persistiram até o final e que fizeram certinho o que foi passado durante essas 6 semanas, conseguiram ter algum resultado. Algumas emagreceram um pouquinho, outras tiveram mudanças que nem foram tanto na balança, mas foram na questão da vida mesmo, da vida emocional, e me agradeceram tanto por isso. E tivemos um caso assim que foi surpreendente, que foi de um homem até, que ele emagreceu 10 quilos, um amigo meu, 10 quilos em 6 semanas. E como a gente tinha tirado foto no começo e foto no final, foi assim que ele ficou, né? Bota aí, edição, a foto dele. Depois dessas 6 semanas e menos 10 quilos. Foi só com a foto que eu percebi a diferença, porque toda semana a gente se via, mas eu não percebia a diferença. Olha só, a foto foi importante então para eu ver essa diferença. Não só ele, gente, eu coloquei a foto dele aqui porque ele é meu amigo, eu tenho certeza, pedi autorização dele para estar postando essa foto, mas depois disso eu comecei a criar novos grupos, estudar bastante também, né? Ia a muitos congressos,
palestras, cursos, fiz minha pós-graduação em gestão de pessoas na UFMT e depois entrei na pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental pela PUC-RS, a qual estou terminando, e assim foi. Atendi mais grupos depois desse. E fui pegando as experiências, o que dava certo, o que dava errado, o que não estava tão bom assim, outras coisas que eu não tinha gostado tanto, e assim, eu fui pegando tudo isso para hoje eu me sentir uma pessoa totalmente segura para falar desse assunto, totalmente experiente também para falar sobre isso hoje aqui para você. Então essa é um pouquinho da minha história, tá? Tem muitas coisas que aconteceram, como por exemplo, eu fui atender em clínica, fui para consultório, muitas pessoas me procuraram para atendimento presencial individual, então eu tratava essas pessoas, né, por mais tempo, toda semana, às vezes de 15 em 15 dias, enfim. Tratei muitas pessoas com esse objetivo. Hoje, por exemplo, estou tratando uma adolescente, que é novidade para mim, tratar uma pessoa menor de idade, com autorização dos pais e tudo mais, mas assim, eu estou assim, de queixo caído. Me surpreendeu muito, está sendo uma nova experiência, mas passaram-se 2 semanas e a mocinha já emagreceu 4 quilos. E eu tô tipo, meu Deus, essa menina tem muito foco, né? Então assim, vai de pessoa para pessoa, mas enfim, só fazendo essas sessões comigo e tendo essas orientações, estamos com equipe multidisciplinar no caso dela, mas eu fico muito, muito feliz de gerar esse tipo de transformação na vida das pessoas. Isso me dá uma satisfação muito grande em estar ajudando as pessoas e ver as pessoas se sentindo melhor. Quanto mais elas vão deixando quilos para trás, quanto mais elas vão transformando a vida emocional, quanto mais elas vão se conhecendo mais, tendo mais autoestima, elas vão melhorando e isso vai me deixando muito, muito feliz. É uma satisfação muito grande. Mas tá bom, isso é só para você conhecer um pouquinho da minha história. Nessa aula aqui você vai aprender sobre 3 técnicas muito poderosas para que você pare de descontar sua emoção na comida e comece a emagrecer sem dieta restritiva, sem jejum prolongado, sem loucura, sem remédio, porque é o que acontece. Hoje em dia nós temos mais de 100, acho que tem mais de 100, certeza que tem mais de 100 métodos de emagrecimento. Dentro disso tem remédios, tem várias outras coisas que prometem emagrecimento, mas também a gente tem hoje em dia os maiores índices de obesidade. A minha cidade, por exemplo, que é Cuiabá, ficou considerada no ano de 2021 como a 2ª capital do Brasil mais obesa. Mas espera aí, se está tendo tantos métodos por aí, tantos caminhos para alcançar um emagrecimento, para emagrecer, por que as pessoas estão engordando ao invés disso? Será que não era hora de parar e repensar o que está acontecendo? O que está acontecendo com esses métodos? O que está acontecendo com as pessoas? Enfim, uma coisa eu te digo, enquanto as pessoas que querem emagrecer não tratarem a raiz do problema que está na sua vida interior, nas suas emoções, que está aqui, na sua mente, você não vai conseguir emagrecer, tá? Você pode até começar, você pode até ter um emagrecimento expressivo, pontual, porque é muito legal emagrecer 10 quilos em uma semana. É show de bola demais, muito bom. Mas aí, para manter, quantas pessoas você conhece que emagreceram rapidamente assim e conseguiram manter a longo prazo, assim, por 1 ano? Não vou nem esticar muito mais que isso. Às vezes a pessoa emagreceu em 1 mês e aí ela volta a engordar depois de alguns meses tudo que ela perdeu e até mais. Mas, inclusive, já atendi pessoas que fizeram bariátricas e aí fica, aquela empolgação nos primeiros meses porque emagreceu bastante e tudo, mas e aí para manter? Porque não mudou os hábitos, não mudou aqui, não mudou, não tratou a compulsão alimentar. Como é que vai continuar e manter o emagrecimento? O estômago tá pequeno, mas e a cabeça? E aí a compulsão que foi para outra coisa, que saiu da alimentação e foi para bebida? E aí a pessoa mudou a compulsão da alimentação e agora é viciada em comprar. E aí a pessoa muda o foco da compulsão para fumar.
Então, às vezes acaba mudando o foco, mas o probleminha tá ali ainda. Então, a pessoa, por exemplo, no caso da bariátrica, a pessoa precisa ter uma mudança mental, precisa ter uma mudança emocional, ela precisa se conhecer de verdade, certo? Então, já atendi pessoas que já fizeram bariátrica também. Às vezes você tá engordando porque as suas emoções estão guiando a sua vida, e isso é muito comum. Não é normal, mas é comum. Normal é diferente de comum. Comum é aquilo que acontece bastante, com várias pessoas, e normal é aquilo que é para ser, que nesse caso seria a saída e o caminho mais saudável. Então, as emoções guiarem a sua vida é muito comum, acontece com muita gente, mas não é normal. Não é porque acontece com todo mundo que é normal, certo? Então, o que você precisa fazer é o trabalho de tirar das emoções o controle da sua vida e virar esse jogo. Você precisa ter controle em cima das emoções, e eu tenho certeza que com tudo que eu vou falar aqui, isso também vai ser um aprendizado para você. Porque a realidade é que emagrecer não é um bicho de 7 cabeças, emagrecer não é complicado, não é difícil. As pessoas que colocam complicação no processo de emagrecimento, as pessoas que colocam terrorismo nutricional na sua cabeça, e você acaba acreditando. Você acredita que tem alimentos que engordam, você acredita que tem alimentos específicos que emagrecem. Isso não existe, tá? Não existe eu comer uma pizza, assim como eu comi uma pizza ontem, não uma pizza inteira, comi 2, 3 pedaços de pizza ontem, e hoje eu não acordei mais gorda, eu não engordei hoje. Mas por quê? Se pizza não engorda, não é o que falam, pizza engorda, mas por que eu não engordei, não tô gorda, não tô gordinha hoje, né? Não falam que alface emagrece, ovo emagrece? Eu como também, e não acordo no outro dia com menos 5 quilos. Então, assim, gente, acabem com essa ideia de que alimentos específicos engordam e alimentos específicos emagrecem, porque não é isso que acontece. E existe todo um estilo de vida, existe toda uma frequência da pessoa fazer aquilo, se alimentar daquilo, existe toda uma quantidade que a pessoa come aquilo e a frequência que ela come aquilo, como eu já falei. Então não acreditem nisso. Então as pessoas, elas começam a ir por caminhos errados, e isso vai desmotivando. Talvez muitas pessoas viram o meu vídeo chamando para essa aula e não quiseram clicar, porque falaram, cara, eu já tentei de tudo, para que eu vou tentar mais uma coisa? Eu já assisti tantas e tantas aulas, para que eu vou assistir mais uma aula e aí não vou emagrecer, não vou conseguir aplicar? Mas eu te falo só uma coisa, todo mundo vai conseguir aplicar essas técnicas que vão ser ensinadas aqui. Já comece aprendendo já de agora de tudo que eu tô te falando, mas é muito simples, não é complicado e todo mundo consegue fazer. Então, para começar, eu quero te contar a história da sua vida. Eu estudei sobre você mesmo para falar hoje aqui. Brincadeiras à parte, eu quero contar a história de um bebê. Pode ser da sua história como bebê, ou a história de qualquer bebezinho, porque isso acontece com todos os bebês. O que acontece? E hoje, abrindo parênteses, eu estou com uma bebezinha em casa, então eu tenho certeza que isso acontece. Agora eu saí só da teoria para vir para a prática, né? Então eu tenho certeza que isso acontece. Mas vamos lá. Quando você nasceu, quando bebê, a primeira coisa que você nasceu aprendendo a fazer é um movimento de sucção, porque você queria uma coisa, você queria mamar, você queria leite, você queria o peito da sua mãe. E muitas das vezes quando um neném ele nasce e depois ele vai para casa e aí ele chora, muitas das vezes ele chora, às vezes não é por fome, mas a mãe, para acalentar, para que o bebê pare de chorar, o que ela faz? Ela coloca no peito e logo o bebê para de chorar. Já percebeu isso? Se você já teve essa experiência, é surreal, né? Só colocar o peito é o remédio para tanta coisa. Gente, quer fazer o neném parar de chorar? Coloca no peito que para de chorar. Às vezes tá com coceira no pé, chorando por conta da coceira no pé, mas é só botar no peito que para de chorar. E aí o bebê se acostuma a querer o peito, não só por fome, mas também por conforto. Então o bebê começa a mamar, não é porque ele tá com a barriguinha vazia, não, mas sim porque às vezes ele quer acalento da mãe. Ele quer o conforto da mãe. E aí passa essa fasezinha. O bebezinho cresce, vira uma criancinha. E aí o que acontece? A criança se decepciona com alguma coisa. Ela queria um brinquedo que um amiguinho não deu. E aí o pai, para aliviar, para dar um confortinho para aquela criança, ele fala o quê?
Não chora, meu filho, não chora. Papai vai ali te comprar um sorvete para você. Na verdade, ele vai comprar o seu sorvete preferido. E aí a criança, na hora, secam-se as lágrimas e aí ela espera o pai trazer o sorvete. E a mãe também fala: o que você quer comer hoje, meu filho? Eu vou fazer a sua comida predileta. E aí prepara aquela mesa para toda a família se sentar na mesa. E aí a gente vai o quê? Memorizando aquilo. A gente vai, na nossa mente, a gente vai fazendo associações. E não só por conta dessa associação. A comida, por si só, ela gera mesmo prazer porque ela produz neurotransmissores que geram essa sensação de bem-estar no nosso corpo. Mas deixa eu te voltar à história da criança e do bebê. O leite, ele não tem açúcar que veio da cana de açúcar. Ele pode até ser um pouquinho docinho, mas é aquele docinho natural. Aí o bebezinho, né, já se consola ali através do seio da mãe, cresce, o pai promete a comidinha favorita se ele parar de chorar e vai associando emoções com comer, alívio com comida. E outra coisa também que acontece, começa ali com o leitinho da mãe, que estimula pouco o corpo na questão prazerosa, a própria comida, né? O cérebro entende o leite como um prazer, mas até então o neném conhece só o leite. Aí a mãe pega e dá um suquinho mais docinho, de uma fruta doce, e aí o neném se interessa bastante por aquele suco. Peraí, tem uma coisa muito boa aí, tá muito docinho. O suco é mais docinho que o leite. E aí a gente começa a desenvolver o nosso paladar e os nossos gostos a partir do ambiente familiar, do que é nos oferecido e a partir desse docinho que vai trabalhando e mexendo no nosso cérebro. De que forma? Mexe num sistema que eu vou explicar de uma forma bem básica e simples. Um sistema voltado à recompensa. Então você vê o suco e você sabe que aquilo vai te satisfazer. E aí você quer aquilo, você quer tomar aquilo. E realmente o suquinho vai fazer com que o seu corpo, o seu cérebro produza neurotransmissores que te vão fazer sentir um bem-estar maior. Mas espera aí, depois do suquinho, você comeu doce, você experimentou doce. Você experimentou, sua mãe te deu uma barrinha de chocolate assim. Caraca, a quantidade de açúcar naquele chocolate fez produzir muito mais neurotransmissores que o leite e que o suco produziu. Então você vai sentir tipo, isso aqui é muito bom, eu preciso disso mais vezes. E aí vai. Depois do chocolatezinho você experimenta alguma coisa mais doce ainda. Ou melhor, que tem duas junções que o seu cérebro adora e que te fazem querer, não é nem ficar viciado, mas te fazem quase um vício, né? Querer bastante aquilo, é quando junta açúcar mais gordura. E é só olhar no rótulo das coisas industrializadas que talvez você mais coma. Vai ter lá com uma quantidade de açúcar, gordura trans, gordura saturada, total de gorduras tal. Então, a indústria alimentícia, ela sabe muito bem trabalhar isso para que você consuma muito mais. Infelizmente, esse consumo não vai te trazer saúde e não vai te trazer um corpo desejado, o corpo que você deseja, porque ele vai te fazer engordar e não é tão saudável, né? Vai te fazer ficar vulnerável e suscetível a ter doenças. Enfim, a combinação perfeita que bomba no seu cérebro em relação a neurotransmissores, né? Produção de neurotransmissores, gordura e açúcar. Então, só para você entender novamente, começou com leitinho, você tinha conforto no peito da mãe, depois foi para outro alimento, um suquinho, você achou melhor, aí você comeu um chocolate, aí meu Deus do céu, o suco já não é tão interessante assim, eu quero coisa um pouquinho mais doce. Aí você experimentou alguma coisa que tinha gordura mais açúcar, meu Deus do céu, isso daqui é perfeito, isso daqui me tira de uma bad, de uma tristeza assim, ó, rapidão, preciso disso. E aí o nosso cérebro ele vai sendo deturpado através dessas escolhas alimentares, porque cada vez a gente vai querendo mais. É a mesma coisa de você ir num parquinho e depois você ir lá no parque da Disney. E aí depois você volta no parquinho, você vai falar, puxa vida, esse parquinho já não é tão legal assim, né? O parque da Disney é muito mais legal. Então perde-se a graça naquilo aqui para você achar muito melhor aquele outro lá. E aí você vai sempre querendo mais e mais e mais. E é isso que acontece. Por isso que não é indicado ficar dando açúcar para criança abaixo dos 2 anos. Porque você vai
vai fazer uma explosão no cérebro dela que ela nunca mais vai querer alimento saudável, tá? Porque essa explosão de neurotransmissores, de produção de neurotransmissores que geram bem-estar, que geram algum tipo de prazer, ela é feita quando você consome mais alimentos açucarados e industrializados. Mas isso te traz um bem-estar momentâneo e prejuízo a longo prazo. Então não é legal você fazer isso com a criança, dar doce para uma criança menor de 2 anos, porque ela nunca mais vai ver graça no brócolis, no alface, no tomate, e depois a mãe reclama, nossa, mas meu filho não come legume nenhum. Por que será, né? É igual eu falei, se você ofereceu, você mostrou a Disney pra ele, e ele vai querer ir num parquinho ali, furrequinha, sendo que ele sabe que ele tem acesso ali ao outro, que é muito melhor. Então é uma mudança que mexe no cérebro mesmo, com essa questão de você come e produz neurotransmissores que te traz esse bem-estar. Mas existe um problema, tá? Existe um problema. E qual é o problema? É produzido muitos neurotransmissores que te geram prazer, né? Que é relacionado à dopamina, serotonina, quando você come mais açúcar. Aí essa produção cresce. Quando ela cresce, se o seu corpo está com essa produção em alta, você sente bem-estar, você sente alívio, você sente meio que um prazer, só que é momentâneo, vai passar 20 minutos, meia hora, no máximo 1 hora, isso aqui vai fazer assim, ó, buf! E aí você vai sentir aquela falta daquele bem-estar. Cadê quando você estava comendo aquele açúcar? Sumiu. E aí o que você vai fazer? Querer mais. Simplesmente assim, você vai querer mais, porque você quer ter aquela sensação de novo, e isso vira um ciclo, tá? Você não percebe, mas você entrou em um ciclo, no ciclo de comer coisas que mexem no sistema do seu cérebro, que está ligado à recompensa, que está ligado ao prazer, você querer porque você sabe que vai ser recompensado com aquela sensação boa. E o que te faz isso? O que te faz ter isso? Comidas com mais açúcar e com mais gordura. E não suficiente, como eu disse, a indústria juntou as duas coisas, açúcar e gordura, em um alimento só. E é por isso que você acha um máximo. Mas fique esperto, tá? Porque isso te traz bem-estar a curto prazo e momentaneamente. E a longo prazo, 500 gramas a mais no peso na balança. Irritabilidade, estresse, mais ansiedade, mais cansaço, falhas na sua cognição, lapso de memória e intervenção na relação do seu sono. Ai, Camila, tudo por conta da minha alimentação, só porque eu comi essas coisas? Sim, só porque você comeu essas coisas, você vai ter todos esses prejuízos a longo prazo. Como eu disse, não é a curto prazo, é a longo prazo. Por isso que você não percebe. Sem perceber esse prejuízo a longo prazo, você continua repetindo esse comportamento diariamente. Eu vou comer porque não dá nada não. Eu tô com fome, eu quero ser feliz, eu quero me sentir bem. E aí vira aquele embolado, porque olha o que você acabou de fazer. Você acabou de relacionar a emoção com comida. E lembra, a gente faz isso desde pequeno, a gente fica querendo comida por conforto, porque a gente foi ensinado assim. O nosso ambiente nos proporcionou isso, nos ensinou isso. E hoje a gente tem na nossa cabeça de que a gente comendo, a gente vai aliviar um sofrimento, vai aliviar uma tristeza. A gente usa comida para comemorar também, a gente usa comida quando a gente está com medo do futuro, por conta da ansiedade, quando a gente está quando você está com incertezas, você usa comida. Então acaba virando um ciclo, pessoal. E você precisa estar consciente disso para sair do ciclo. Então a primeira coisa que você aprendeu nessa primeira parte é o que acontece com você quando você fica querendo mais esse tipo de comida. Primeiro você quer para sentir aquela sensação de bem-estar. Lembra que eu te falei lá no começo que 70% das vezes que você come não é por fome? Então você está querendo aquele alimento, provavelmente não é para matar sua fome, mas é para matar sua vontade, seu desejo, sua vontade de estar bem naquele momento, para aliviar alguma emoção. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa primeira parte é você estar em um ciclo que até parece vicioso, né? Porque você pode fazer isso diariamente. Mas, como eu te disse, isso vai te causar prejuízos. Primeiro, vai manter o seu sobrepeso ou a sua obesidade.
Segundo, pode até aumentar os seus quilos. E terceiro, vou falar por último, mas não é o menos importante, eu acho até que é o mais importante, vai mexer no seu humor. Porque quanto mais você consome alimentos mais açucarados e mais industrializados, mais ultraprocessados, com mais farinha também, né? Como pães, como bolos e etc., você vai estar mexendo numa parte do seu cérebro que está ligada à sua cognição, que é a sua percepção, a sua memória, a sua atenção, o seu foco. Então, você às vezes, quantas crianças hoje não são diagnosticadas com TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitas vezes é por aquilo que elas estão comendo. Então estão surgindo vários estudos já vendo que às vezes as crianças estão com alimentação tão errada, tão voltada para os industrializados, que está afetando uma área do cérebro delas, que é a mesma que afeta em você também, que está ligada à concentração, que está ligada ao foco, que está ligada à questão do foco mesmo, porque a criança não consegue ficar quieta, não consegue ter mais atenção, não consegue prestar atenção em uma coisa só. Então, nessa primeira parte, entenda, você pode estar vivendo um ciclo quase que vicioso, relacionado à comida e à sensação de bem-estar, e aí depois essa sensação acaba porque dura pouco, e aí você quer mais, e aí acaba, e aí você quer mais, e aí acaba, e você vai ganhando peso e não percebe, vai tendo mais ansiedade, vai ficando mais irritada, vai ficando mais estressada. Gente, é um ciclo gigantesco, mas isso eu quero que você entenda até aqui. A segunda coisa que eu quero que você entenda antes de chegar nas técnicas em si é os prejuízos do sobrepeso e obesidade. Sobrepeso e obesidade não é só olhar no espelho e se achar feia, não é só ter a autoestima abalada, mas o sobrepeso e obesidade vão te trazer prejuízos na saúde mesmo. Então hoje, talvez você veja aqui porque você quer mudar o seu corpo, talvez você está pensando que vai querendo, né, assistir sobre essas técnicas, aprender sobre essas técnicas para você mudar o seu corpo e se sentir mais bonita, mas não é só sobre isso, tá? Sobrepeso e obesidade vai te deixar vulnerável a vários tipos de doenças, hipertensão, diabetes, problemas no fígado, colesterol alto, tá? Mas eu falando tudo isso de uma maneira muito racional, e é por isso que as pessoas não conseguem emagrecer, isso daria uma outra aula, eu não vou conseguir falar sobre tudo isso nessa aula, mas vou citar o motivo que as pessoas também não conseguem emagrecer. Elas querem relacionar coisas racionais demais com uma coisa que está envolvida no lado emocional, que é comida. Comida mexe no seu emocional. Você come para ser feliz, eu quero comer para aliviar a minha tristeza, eu quero comer para me sentir bem, certo? Tudo isso é emocional. Aí quando você quer resolver o problema do sobrepeso, você quer ser racional. Não, eu quero emagrecer por conta da minha saúde, quero emagrecer para não ter uma diabetes, tudo isso é racional demais. O seu cérebro entende assim, você tem um problema emocional, aí você está vindo com a razão. Tá vendo? Os dois não batem, isso não vai te motivar a fazer. A agir. O que vai te motivar a agir, já estou entrando em coisas que daria até outra aula, como eu disse, é você trazer motivos emocionais para você conseguir emagrecer. Mas enfim, depois a gente conversa mais sobre isso, depois eu faço outra aula sobre isso. Vamos aos prejuízos do sobrepeso e obesidade, que é a segunda coisa que eu quero que você entenda, tá? Então, falei coisas racionais, agora vamos para coisas emocionais. Quantas mães e quantos pais não conseguem mais ter disposição para brincar com seus filhos? Não tem disposição, não tem ânimo, não tem motivação para levantar e correr com a criança porque não dá conta. Quantas mães e quantos pais com sobrepeso não dá conta de levar o seu filho no parque para brincar, de correr atrás dele na bicicleta? Na bicicleta que ele está aprendendo a andar de bicicleta, não consegue correr atrás por conta do sobrepeso. Cara, isso não mexe com você? Isso não mexe com você pensar que seu filho pode crescer sem uma mãe e sem um pai porque por conta do seu problema de sobrepeso e obesidade? Agora, isso sim são motivos emocionais. Quantos relacionamentos são afetados por conta do sobrepeso e obesidade que acaba atrapalhando? A pessoa se sente mal, com o corpo mal, não gosta nem de se olhar no espelho, e aí atrapalha a parte sexual. Não é nem em relação ao parceiro, mas a pessoa com ela mesma. Ela não consegue mais se envolver sexualmente porque ela não gosta do corpo dela. E aí começam novos problemas na vida dessa pessoa. Então ela já não sente prazer no corpo dela, na verdade ela não sente satisfação no corpo dela, a autoestima está
baixíssima, ela não consegue se olhar no espelho, afeta o relacionamento dela, então ela não consegue mais se envolver sexualmente com o seu parceiro. Isso gera brigas, né? Porque sabemos que esse é um assunto que gera brigas e discussões em um relacionamento, que pode esfriar um relacionamento, que muda a dinâmica de um relacionamento. E aí ela não consegue brincar e sair para caminhar com o próprio filho que é pequeno, porque ela não consegue, ela tem desânimo, indisposição, ela não tem resistência para fazer aquelas brincadeiras, ela se cansa rápido. Ou mesmo você não consegue subir uma escada, não consegue correr 200 metros, que você já fica muito, muito cansada. Você tem vergonha de ir numa academia, você tem vergonha de sair para dançar, você tem vergonha de sair com suas amigas que estudaram com você na faculdade ou no ensino médio, que ainda você tem contato, porque você tem vergonha do seu corpo. Então olha o quanto isso afetou a sua vida. Então não adianta tampar o sol com a peneira. Ou conheço também muitas pessoas que têm sobrepeso e obesidade que eu não ligo, mas na verdade liga tanto que só fica falando disso. Eu não ligo, não tô nem aí, é porque eu não quero, mas na verdade se importa tanto que a vidinha da pessoa se resume ali nela, com aqueles mesmos ciclos de pessoas, sem sair muito de casa, sem ter algum hobby, sem ter outros prazeres. Agora, lembra que eu te falei que a comida gera sensação boa de prazer, de bem-estar, que começa quando éramos pequenos, nenenzinhos, bebezinhos, né? Querendo conforto no seio da mãe, e depois a gente vai aprendendo a querer conforto através da comida, e a gente cresce assim, adultos com comportamentos infantilizados de querer conforto na comida ainda. Mas isso é até normal, gente. Isso não é uma coisa incomum, porque a comida gera esse prazer mesmo. Agora se torna um grande problema quando a comida é o seu único prazer, é a sua única fonte de prazer. Você sempre tem a sua rotina, suas mesmas coisas, e aí você quer comer. Tudo você quer comemorar comendo bastante. Tudo que você for fazer, você quer comida. Tudo, comida, quero chocolate, eu quero doce, agora eu quero... Então isso vai te engordar, isso vai te trazer prejuízos. E eu já te falei de prejuízos sociais, já te falei de prejuízos cognitivos e já te falei de prejuízos pessoais, né? Então olha quantos motivos você tem para começar a prestar atenção nesse seu comportamento alimentar. Aí você acha que é uma dieta restritiva que vai melhorar tudo isso? Que vai fazer você emagrecer? Você está vendo que tem várias outras coisas que envolvem esse processo? Então, quanto mais você trata esse processo de uma forma multidisciplinar e integrativa, que é o quê? Considere as suas emoções, considere as suas áreas de vida, o que está acontecendo no seu relacionamento, na sua família, na sua vida pessoal. Considere isso para isso não atrapalhar o seu processo. Então você precisa começar a entender essa dinâmica. Peraí, tô percebendo aqui uma coisa, tô percebendo que quando eu me sinto mal eu quero comer mais. Tô percebendo aqui que quando eu não saio de casa no sábado eu quero pedir coisas mais gordurosas, mais açucaradas para comer, quero coisas em exagero para comer, porque eu tô dentro de casa. Então comece a perceber e prestar atenção se a sua falta de prazer em outras coisas da vida, que pode te gerar prazer, não tá fazendo você ter a comida como única fonte de prazer, porque isso te atrapalha também. E quando você entra num processo de emagrecimento e ignora isso, você está dando um tiro no seu pé, porque você não vai conseguir manter. Vai chegar uma hora que você vai estar tão ruim, vai chegar um momento que você vai estar, que vai pegar tanto emocionalmente, que você não vai conseguir não olhar para a comida e não querer o conforto nela. Lembra? A gente faz isso desde bebê. Então, uma pessoa mais madura que consegue emagrecer, mais madura que eu digo nesse processo de emagrecimento, ela consegue olhar para a comida num momento assim e falar assim, não, eu vou fazer outra coisa, porque a comida... Não é isso que vai me acalentar aqui no momento. Vai me acalentar, talvez, eu num momento muito triste, eu ligar para minha melhor amiga e conversar com ela. Entendeu que a pessoa mudou o foco? Certo? Então, eu quero que nesse segundo passo, nessa segunda parte da aula, você comece a se conscientizar do que está acontecendo com você, que possa estar te atrapalhando. E outras, são coisas que você não percebe, tá? Só vai perceber quando você fizer uma terapia ou comigo aqui te falando. Então, eu como psicóloga nesse processo de emagrecimento, eu auxilio as pessoas a se conscientizarem, a fichinha cair. Peraí, ficha, cai, ficha. Tá acontecendo esse montão de coisa com você e isso tá fazendo você descontar na comida, você não tá percebendo? Mas é muito difícil, é isso. Espera aí, é difícil entrar num processo de emagrecimento,
Ou é mais difícil você continuar vivendo a sua relação afetiva com o seu esposo ou esposa, seu parceiro ou parceira, da maneira com que tá? É mais difícil entrar num processo de emagrecimento ou é mais difícil você continuar com a autoestima baixa, não consegue nem passar na frente do espelho, ficar na frente do espelho de calcinha e sutiã? É mais difícil entrar num processo de emagrecimento ou é mais difícil você cancelar coisas que você precisa ir por conta de vergonha, porque não tem roupa? É mais difícil entrar num processo de emagrecimento ou é mais difícil você ir em loja, ir em outra loja, ir em outra loja e não achar roupa para você? É mais difícil você iniciar o seu processo de emagrecimento ou você vê que você fica desconfortável quando você senta numa poltrona de avião, quando você vai fazer algum exame e precisa de alguma máquina lá que você vê que o seu sobrepeso atrapalha, ou você vai fazer alguma outra coisa, amarrar o cadastro do seu tênis e você vê que não consegue, você tem que dar para outra pessoa amarrar. Você vê que você precisa subir uma escada, correr até ali com seu filho e cansar. Então é mais difícil, quer dizer que é mais fácil viver uma vida assim? É mais fácil viver uma vida com esse tanto de bloqueio e dificuldades do que entrar num processo de emagrecimento? Talvez você ache isso porque você sempre viveu assim. Você não conhece o que é viver uma vida em abundância, de satisfação verdadeira, que não venha só através da comida. Você precisa saber o que é isso. Você precisa saber o que é esse bem-estar. Você precisa passar por essa transformação. Então não ache um processo de emagrecimento difícil. Não ache começar uma transformação de estilo de vida difícil. Não ache que aquelas pessoas que acordam 5, 6 horas da manhã e estão aí correndo na avenida, que você fala, pô, tá louco, eu que não vou fazer isso. Não ache que isso é difícil, porque isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Difícil é ficar vivendo a vida que você está vivendo e levando e achando isso normal. Porque pode até ser comum, mas não é normal. Tá? Normal e vida abundante é o que as pessoas estão vivendo. E eu não tô falando só de peso não, tá? Tá falando que o magro é abundante, não. Tô falando que a pessoa que tem uma saúde, que consegue ver prazer em outras coisas da vida, vive uma vida abundante. Uma pessoa que acha passear mais legal, brincar mais legal, ver a natureza uma coisa mais legal do que estar em casa comendo, vive uma vida mais abundante. Uma pessoa que tem mais foco, mais concentração, que come mais saudável e consegue ter uma memória melhor, vive uma vida mais abundante. Então não me venha falar que o processo de emagrecimento é difícil, que você não vai conseguir. Porque difícil mesmo é isso que você está vivendo e você nem está percebendo. Então, ó, começa a cair a ficha. Começa a cair a ficha se é difícil mesmo entrar num processo ou ficar vivendo a vida que você está vivendo sem prazer nenhum. O único prazer que você tem é na comida, o relacionamento já tá uma bosta, a relação com a família tá ruim, você não tem quase amigo para sair para dançar, sei lá, para ir comer, para ir jantar, para ir tomar um café porque você tem vergonha, não consegue passar na frente do espelho e você acha tudo isso fácil? Não. Não. Então começa a cair a fichinha agora. Começa a se olhar e perceber que isso é muito difícil. Se você já vive tudo isso, que é muito difícil há muito tempo, o processo de emagrecimento para você deve ser fichinha. Mas sabe por que você não consegue? Porque você foi pelo caminho errado. Porque talvez a pessoa que te orientou não te orientou da maneira certa, fazendo a sua mente se abrir e fazendo você ver o seu objetivo como uma coisa muito mais fácil do que aquilo que você está vivendo. Certo? Então não se culpe também. Não se culpe, porque hoje a gente tem muita informação, mas muito mais orientações ruins do que orientações boas, tá? Mas que bom que você me encontrou, porque eu vou te passar boas orientações. E vamos para a terceira parte dessa aula. A terceira parte dessa aula é uma coisa que eu preciso te dizer que vai mudar agora toda a sua vida. Você precisa escutar melhor o seu corpo. Nossa, Camila, isso vai mudar toda a minha vida? Vai mudar toda a sua vida sim, você vai ver por quê. Se a gente passasse a escutar melhor o nosso corpo, a gente emagrecia de uma maneira muito mais leve e mais fácil. O problema é que, como eu já te disse, a gente escuta as nossas emoções e não o nosso corpo físico, aquele que fala assim, ei, tô com fome, eu preciso me nutrir, senão vou morrer. A gente não escuta muito ele, a gente escuta nossas emoções. Então, antes que o nosso corpo cobre comida, a gente já tá comendo. Antes que você esteja com fome de verdade, você já está comendo, você já comeu, você já lanchou.
Então você não espera a fome vir, você vai se antecipando, porque suas emoções vão aparecendo e você vai querendo driblá-las através da comida, tá bom? Se você escutasse melhor o seu corpo, se você tivesse melhor conexão corporal, você emagreceria de uma forma mais fácil. Mas calma, que é isso que eu quero te falar aqui agora. Eu quero te ensinar a escutar melhor o seu corpo físico. Melhor o seu corpo físico. E vamos então para a primeira técnica que você precisa fazer para você parar de descontar as suas emoções na comida. Lembra que eu falei, não sei se você lembra, mas espero que sim, que eu falei que você vai identificar duas coisas e vai ter que ter uma ação. Então você identifica e age. Identifica e age, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer para ter uma melhor conexão corporal é identificar quando você não está com fome e identificar quando você está com fome. O que é fome, Camila? Fome é quando o seu corpo está querendo nutrição para sua sobrevivência. E quando o seu corpo dá esse sinal? O que acontece quando o seu corpo dá esse sinal? Acontece que o seu estômago dói. Quando você não está com dor de estômago, significa que você está comendo por vontade, por desejo, porque você viu, porque você ouviu, porque você sentiu o cheiro, mas não é por fome. Quando o corpo está muito acostumado a ficar comendo naquele horário, aquelas coisas, e você para, às vezes te dá dor de cabeça, às vezes te dá uma tontura, porque você está habituado, seu corpo se acostumou. Mas eu peço que agora você comece a escutar o seu corpo se você quer emagrecer. Então o que você vai fazer? Você vai começar a identificar quando você está com fome ou não. Na próxima refeição que você for comer, você para e sente se seu estômago está doendo. O estômago, não estou falando a boca salivar ou dor de cabeça, estou falando mais o estômago. O estômago ele é mais certeiro para você identificar isso. Seu estômago está doendo? Caraca, meu estômago não está doendo. Tá, você não está comendo por fome, então. Você está se antecipando à fome, você está comendo por outra coisa, porque está na hora, por outra coisa, mas não, você não está com fome. A segunda técnica que eu quero que você identifique, você identificou se você está com fome ou não, quando você foi comer. A segunda coisa que você precisa identificar é que emoção você está sentindo quando você foi comer. Quando você está ali prestes a comer. Que emoção você está sentindo? Camila, eu tô neutra. Ah, beleza. Tô triste. Tô com medo. Tô ansiosa. Sabe o que eu tô pensando? Tô pensando nos meus problemas que ainda podem acontecer. Eu tô pensando em incertezas futuras. Beleza. Você identificou se você tá com fome ou não. Você identificou o que você tá sentindo, que emoção você tá sentindo, o que sentimento você tem naquele momento. E agora, Camila, o que eu faço? Agora você parte para a ação. E como que é essa ação? Você vai procurar outra coisa para você fazer. Você vai tirar o foco da comida e vai tentar fazer outra coisa que não seja comer. Tá, eu te falei as 3 técnicas simples, agora eu vou detalhar um pouquinho para você entender melhor, tá? Você foi comer e percebeu que você não estava com o estômago doendo, você não está com fome de verdade. Aí você identificou a segunda coisa, a segunda técnica, que emoção você está sentindo. Você percebeu que você está com um tipo de emoção, ou você está com medo, ou você está triste, ou você percebeu que você está entediada porque você não tem nada para fazer, está precisando de coisa para mastigar, tem gente que tem essa mania, quando não está fazendo nada quer comer. E agora você vai ter que agir, você vai ter que fazer outra coisa. Então, sai do foco da comida, vai fazer outra coisa. Melhor ainda se você for fazer outra coisa que melhore o seu problema. Cara, eu tenho que ligar para isso, para tal do meu serviço, preciso fazer, mas isso está tão me consumindo que eu vou comer aqui primeiro. Foi comer, vi que não estava com fome. Que emoção eu identifiquei? Identifiquei que eu estou ansiosa. Beleza, então não vou comer, vou fazer outra coisa. O que eu vou fazer? Vou ligar para as pessoas que eu tenho que ligar lá do meu trabalho, que é o meu trabalho. Exemplo, tá? 3 técnicas simples que vão fazer muita diferença, Camila. E se eu sentir fome pouquíssimas vezes no dia, eu vou ficar sem comer o resto do dia? Bom, seria muito bom se a gente fizesse assim.
tá? Mas não é assim que funciona, porque a gente trabalha e tem os horários para alimentar. Às vezes você almoça, você nem tá com fome, você mesmo percebe, fala, cara, eu nem tô com fome. Mas se eu deixar de comer, vou estar no trabalho e não vou conseguir comer outra coisa. Então, a segunda dica que eu vou dar, além das técnicas, é o quê? Você foi comer e identificou que você não estava com fome, identificou que você estava com alguma emoção e agora você precisa agir, mas você está numa situação complicada, porque ou você come naquele momento ou você vai ficar muito tempo sem comer. Se você precisa comer nesse horário, sabe o que você vai fazer? Comer uma quantidade bem menor do que aquela que você comeria. Você vai comer uma quantidade menor e você vai respirar antes mesmo de tocar nessa comida, então você vai profundamente, fundo, treina aí, ó. Estufa o peito quando você puxa o ar pra dentro e aí você solta pela boca. Não precisa fazer isso na frente das pessoas, você vai fazer discretamente isso. 3 vezes e aí sim você vai começar a comer. Segunda postura ou terceira que você vai ter frente àquela comida. Mastigar melhor e mais devagar. Então você vai mastigar melhor e mais devagar. Engoliu, vai de novo. Vai comer bem devagar. Pronto, não vai repetir, não vai colocar outra coisa no prato, não vai comer sobremesa, porque se você já comeu sem fome, quer dizer que você não precisa comer sobremesa. É uma caloria a mais que você está ingerindo ali à toa, tá? Então, não vai comer sobremesa, pronto, vai deixar ali, vai fazer o que você precisa fazer. Presta atenção no quanto isso é poderoso. Você vai prestar atenção no quanto isso é poderoso, porque é tão simples que vai falar, cara, eu não acredito que é tão simples assim. É simples, mas é muito poderoso. Na próxima vez que você for comer, identifica se você está com dor de estômago, ou se é uma vontade, um desejo, ou é emocional. Porque a segunda coisa que você vai identificar, a segunda técnica, que emoção eu estou sentindo. Estou triste demais, estou ansiosa demais, estou sem fazer nada, estou entediada. Terceira coisa, foge, vaza, ação, vaza dali. Não a comida naquele momento, vai fazer outra coisa. Aí eu quero que você aplique isso por uma semana, 15 dias, e eu duvido se você não vai emagrecer, se você não vai ver resultado. Vou te falar uma experiência minha. Eu comecei a ficar muito resistente a não comer quando eu não estava com fome. Comer à toa, tô em casa, tô sem fome, às vezes eu estava em casa o dia inteiro, e aí eu tinha a oportunidade de escolher o momento em que eu fosse comer. E sempre eu escolhia comer apenas quando eu estivesse com fome. Então, geralmente, ao invés de almoçar meio-dia, eu ia almoçar 2 horas, que era a hora que eu tava com fome. Ao invés de ficar lanchando à tarde, às vezes eu ia lanchar, já era 7 horas. Aí depois eu ia comer, sabe, eu ia respeitando o meu sinal corporal. Mas a gente sabe que a gente vive em uma sociedade que não tem como fazer sempre isso, né? Porque nós temos horários, nós temos trabalho, nós temos outros compromissos que exigem, né, esse planejamento certinho de café da manhã, almoço, lanche, janta no mesmo horário. Mas você pode aplicar essas técnicas diariamente com essa opção de diminuição da quantidade da comida que você está comendo e exclusão daquilo que você iria comer a mais, mas que você iria comer sem fome. Então não há essa necessidade de ficar comendo sem fome. Eu sempre mantive o meu peso, nunca engordei. As pessoas acham que é genética, mas se vocês verem, assim, a minha genética familiar são de pessoas mais baixinhas e mais gordinhas. Não tem nada a ver com genética. Eu comecei a perceber, um dia eu quase acreditei nisso, por quê? Porque eu como pizza final de semana, porque eu tomo refrigerante às vezes eu tomo refrigerante, como hambúrguer, como um pedacinho, não sou muito chegada em doce, mas como um pedacinho de chocolate às vezes. Então, eu vou assim, equilibrando a vida, mas eu percebi que eu me mantenho nesse peso por conta dessa minha resistência a sempre estar comendo. Então, ao invés de ir com fluxo, né, sempre comendo, lanchando, comendo por não estar fazendo nada, quando está em algum lugar, não, eu percebia que eu sempre comia quando eu já estava com uma dorzinha de estômago, quando o meu corpo pedia, tá? E isso, gente, é muito normal, é muito natural. Poxa, ela está ensinando a gente a passar fome. Você não está passando fome, você sempre come pela sua emoção.
Agora eu tô te ensinando a comer pela sua conexão corporal, por um pedido do seu corpo mesmo. Se você comesse sempre que você estivesse só com fome, você não engordaria. Mas eu peço que você faça essas 3 técnicas, se você aplique essas 3 técnicas. Então, identifica se está com fome ou não, identifica que emoção você está sentindo, que aí você vai começar a relacionar, poxa, toda vez que eu estou me sentindo assim, eu quero esse tipo de comida. Faz isso para você ver. Faz isso, anota, escreve no seu bloco do celular, escreve em algum lugar que você vai conseguir perceber. E a terceira coisa, você vai agir, você vai mudar o foco. Quanto mais você faz isso, mais resistente você fica, mais você fortalece o seu cérebro de que você não precisa de comida quando você está triste. Você não precisa de comida quando você está ansiosa. Você não precisa de comida quando você está com medo. Quando você está com alguma outra emoção, com algum outro sentimento. Você não precisa de comida. Só que você precisa quebrar esse hábito que você já tem atualmente e incluir esse novo. Tá? E isso exige o quê? Prática. Aí você faz 3 vezes e vai falar, perdi meu tempo assistindo aquela aula, porque não é nada disso que ela falou. Faça diariamente, por 15 dias, por uma semana, pesa hoje, começa a fazer e vê se você não vai perder nada de peso. Mas lembre-se, comer quando tiver com fome, com uma dorzinha no estômago. Ai, Camila, mas eu tinha que comer naquele horário, estava sem dor no estômago, mas era o momento que eu tinha para comer. Então, diminuir a quantidade de comida e não incluir sobremesa. Ou então, não lancha no meio da tarde, que às vezes você nem está com fome no meio da tarde, só quer lanchar pelo hábito. Pula e aí espera estar com fome. Começa a fazer isso. Mas aí lembre-se, quando você chega nesse nível de fome, ainda mais você que não está acostumado a fazer isso, vai te dar um desespero. Você vai falar, caraca, tô com muita fome, quero comida, quero comida, quero comida, quero comer. Quando você come, você quer comer muito. Você vai fazer o quê? Lembra que eu te ensinei? Respirar antes de tocar na comida, 3 vezes. Respira, calma seu corpo. Porque assim como a sua emoção mexe com o seu corpo, o seu estado emocional também faz você ter uma intensidade maior da sua emoção. Então, se você já está ansiosa, a respiração vai ajudar você a diminuir a ansiedade, dar uma acalmada. E aí você come. Lembra da outra dica que eu te disse? Mastigar melhor e comer mais devagar. Então, você vai mastigar melhor, comer mais devagar, tranquilamente. Acabou aquilo que você colocou no prato, que não quero que seja uma quantidade grande, acabou, não vai repetir e nem vai ficar comendo outras guloseimas e sobremesas. Pronto. Outra coisa, ingestão de água. Tome bastante água, tá? Tome bastante água, porque a água, além de hidratar o seu corpo, além de te ajudar em vários mecanismos corporais, ela também vai te ajudar a ter uma saciedade maior, né? Uma sensação de estômago cheio, ok? Outra dica também é que você não vai sentir a sensação de saciedade, de barriga cheia logo após você comer. E aí você fala, poxa, a Camila falou para não repetir, mas eu tô com uma sensação de que eu tô com mais fome. Não, espera 20 minutos que essa sensação vai passar. Ela passa, eu tenho certeza, eu sei que ela passa. E aí você vai ver que passou, nossa, tava com fome, mas até já passou. Sabe quando tem aquele momento que você tava com fome, mas demorou tanto que eu nem tô com fome mais? Pra você ver. Então às vezes não era fome. Então você vai comer aquela quantidade, espera 20 minutos, vai te dar a sensação de saciedade, não precisa repetir, esquece a guloseima, faça esse teste. Identificar o que está sentindo no corpo, se é fome, se não é fome, se está comendo pela emoção, porque você vai identificar em segundo lugar que emoção você está sentindo naquele momento que você vai estar indo comer. E se você não tiver com fome e tiver a possibilidade, vaza, foge, vai fazer outra coisa, tá? Que não envolva comida. Ligue para uma amiga, vai mexer no celular, vê o Instagram, vai mexer no computador, vai fazer outra coisa, sai de fora de casa, vai fazer uma caminhada, tudo que não envolva comida. 3 técnicas muito simples, mas que se você aplicar, você vai ver resultado. E eu te faço um desafio nesse momento. Se quero que você pegue um dia, pode ser no final de semana que você vai estar em casa, e coma apenas quando você estiver com fome. Esse é o meu desafio. E a última orientação, tá? Para que fique de uma maneira muito completa, é que você, quando fizer o experimento, ou quando você também estiver fazendo essa resistência a não comer
por emoção, eu quero que você também, quando for comer por fome, não coma bobeira ou industrializado, ou um pão, não. Coma uma proteína e um carboidrato junto também, uma salada, uma coisa mais equilibrada, tá? Então, no dia do seu desafio, se você tiver em casa e depois for sair, alguma coisa assim, leva um pão com ovo. Ai, mas pão com ovo engorda. Gente, para com essa coisa de que engorda, que não engorda, tá? Eu só preciso que você, no dia desse desafio, coma proteína, que é carne, coma carne mesmo, tá? Com carboidrato normal, mas não deixa a carne de fora, a proteína de fora. Então, um ovo, uma carne, tá? Mas faça esse desafio um dia inteiro, só comendo quando você tiver fome de verdade. Eu te desafio a isso. Depois você me conta no Instagram lá, me manda lá no Instagram no direct, Camila, eu fiz. Cara, percebi que eu só tenho fome assim, não é toda hora, igual eu pensava que era toda hora, que eu ia beliscar. Você vai ver como que é legal. Você vai ver, é muito legal. Já fiz isso com os meus pacientes e eles falam, cara, percebi que eu ia beliscar mais de 10, 15 vezes num período do dia. À toa. Sem perceber, eu comecei a perceber que eu tava indo lá pegar pedacinhos de coisas e ficava comendo o dia inteiro. Olha só, e aí eu comecei a parar de fazer isso e já vi diferença. Eu já vi que eu tô tratando a comida de uma forma diferente, tá? Então, gente, olha, só nessa conversa eu já passei tanta orientação, tantas dicas, ensinei as 3 técnicas, 2 identificações e uma ação que você vai ter, tá? Para parar de ficar descontando a emoção na comida e engordando. Eu sei que tem muita coisa ainda por trás, mas é o que eu posso te explicar no momento para não extrapolar o seu tempo e o meu tempo aqui. Eu sei que com tudo que eu disse aqui, eu já vou ter te ajudado bastante. Você vai conseguir emagrecer, você vai conseguir mudar sua relação com a comida, você vai conseguir mudar sua relação com o seu corpo, porque você vai passar a escutá-lo melhor, saber escutar, tipo, quando você tá com fome mesmo, quando você tá só com vontade. Mas eu também sei que existem pessoas que precisam de uma orientação maior, de um direcionamento maior. Talvez até seja a primeira vez que você esteja vendo uma psicóloga falando sobre emagrecimento, sobre comportamento alimentar. Porque sempre as pessoas querem tratar só a questão do corpo, só exercício e dieta, é cardápio pra lá, é dieta pra lá, mas sempre volta a engordar. Mas eu quero te oferecer uma coisa para você que precisa de uma orientação maior. Eu criei por 2 anos, vim estudando, vim fazendo tudo que eu pude para buscar orientação e formação para ajudar a transformar a vida das pessoas. Criei o meu método de emagrecimento chamado Terapia do Emagrecimento, porque eu cansei de ver as pessoas lutando para emagrecer e indo pelo caminho errado e fazendo da forma errada. Então eu criei um método que vai te ajudar a emagrecer pelo caminho certo, tratando a raiz do problema. Então são 8 módulos, é uma metodologia aplicada de maneira online, mas que você vai ser acompanhado de perto também, porque a gente tem a nossa comunidade, o nosso grupo de pessoas, o nosso time, então a gente vai sempre estar orientando por lá. Mas só para te explicar, são na verdade 8 módulos. Você vai assistir a aula de cada módulo e aplicar durante uma semana e assiste a outra e vai aplicando. Mas tudo isso não vai começar só faça isso, faça aquilo. Você vai aprender muito sobre você. Você vai aprender sobre a ansiedade, sobre as suas emoções e por que você faz aquilo e como fazer para não fazer mais. Então, por exemplo, o primeiro módulo é para você analisar a sua vida toda. Saber onde você está nesse processo, para depois saber onde você quer chegar. Senão, como que você vai saber onde você quer chegar se você não sabe onde você está? Você não sabe nem qual é o seu grau de sobrepeso ou obesidade. Você nem sabe fazer esse cálculo. Você nem sabe quanto de ingestão de água você tem que tomar para facilitar seu emagrecimento. Mas tudo isso eu já pensei por você e fiz como se fosse um caminho, como se você fosse um trem, uma Maria Fumaça. E o método são os trilhos, e aí você vai ser direcionado certinho. O ritmo é você quem dita, mas você vai estar no caminho certo, você não vai errar. Então o primeiro módulo é para te achar onde você está nesse processo todo. E aí você vai ter a sua apostilinha para você fazer os exercícios práticos. Segundo módulo, terceiro, vou te ajudar a escrever suas metas. Vou ajudar você a bater as suas metas, a criar novas metas, a fazer metas de curto, médio e longo prazo. Então você vai ter todo um material complementar, tudo certinho. Vou te ensinar no final a como você manter, como você lidar com as recaídas, como você voltar aos trilhos para você continuar e chegar no seu objetivo. Tudo isso eu vou te ensinar, além do que coloquei bônus ainda. Ai, Camila, o que eu vou comer? É o que as pessoas mais me perguntam, o que eu vou comer? Mas eu tenho certeza que essa orientação,
ela é muito melhor dada por um profissional de nutrição. É por isso que eu coloquei também módulos, bônus com a profissional nutricionista te orientando sobre alimentação, sobre o que você pode comer, o que é mito também relacionado a emagrecimento. Você vai ter cardápio, você vai ter receitinha, você vai ter receitinha de shot para aumentar a imunidade, para melhorar isso, aquilo, enfim. Tudo ficou no bônus com a nutricionista. Bônus com personal, educadora física, vai ter também. Planilha de treino. Vai ter vídeo de exercício, vai ter orientação sobre exercício físico, os melhores para você acelerar o seu processo. Vai ter também. Vai ter com uma psicóloga especialista no assunto de autoestima. Vai ter também uma aulinha com ela lá, falando sobre autoestima. Além do mais, vai ter com 2 médicos, né? Um nutrólogo falando sobre hormônios, sobre a parte da medicina mesmo que envolve emagrecimento. E também vai ter uma dermato falando sobre flacidez, celulite, que aí pega mais pro lado das mulheres, né? Quando emagrece, fica flácido, como que faz, por que acontece isso, como fazer para minimizar os efeitos, enfim. Vai estar lá nos módulos de bônus também, tá bom? E tudo isso vai sendo liberado aos poucos para você ir assistindo e ir fazendo e ir cumprindo. Além do mais, tem um bônus também físico. Esse bônus físico, ele vai chegar aí na sua casa para você que adquirir esse método hoje, que é o que? O Vivaz Caps, que é um suplemento alimentar. Tá? Em cápsula, não é um remédio emagrecedor, não é um remédio que vai te emagrecer, não. É um suplemento multivitamínico que vai te auxiliar na sua qualidade de vida. Então vai melhorar um pouquinho o seu sono, vai melhorar os seus sentimentos, porque as vitaminas que estão presentes nessas cápsulas vão te ajudar nisso também. E olha só ele sozinho é R$ 197, uma média. E ele vai estar indo gratuitamente até a sua casa se você adquirir a metodologia hoje. Olha, eu tenho certeza que você deve estar cansado, frustrado já de tanto tentar e não conseguir. Eu quero que você pare com isso. Chega de cansar, chega de tentar uma nova dieta, tentar um novo método que não vai te ajudar. Você precisa tratar a raiz do problema e é isso que a terapia do emagrecimento faz. Faz com que você trate a raiz do problema, vai te orientar, falar, é por aqui, você vai por aqui, faça isso, faça aquilo outro, detalhadamente. Então, eu quero te ajudar, eu quero participar da sua transformação de perto, junto com você. E a terapia do emagrecimento vai além do emagrecimento, tá? É uma transformação de vida mesmo, é uma transformação assim, você vai mudar seu comportamento alimentar, vai mudar a forma com que você olha para o seu corpo, vai mudar a sua autoestima, então acho que é muito mais até que um processo, um método de emagrecimento, tá? Não é mais um método de emagrecimento, não é qualquer método de emagrecimento, é o método de emagrecimento. É uma transformação que começa por dentro, que começa aqui na sua mente, que vai refletir no seu corpo, vai refletir na sua autoestima, na sua qualidade de vida. Agora eu sei que você deve estar pensando quanto que é esse método. Apenas R$ 49,00. Só R$ 49,00? Sim, você paga por mês. Então você pode dividir em até 12 vezes e vai ficar parcelas de R$ 49,00. Porque ele à vista é R$ 495,00. Eu tenho certeza que você já viu coisas muito mais bizarras e mais caras por aí, e um método completão desse estará por R$ 495,00. O link provavelmente vai estar em algum lugar aqui da tela para você clicar e comprar, ou também vai estar lá no meu Instagram disponível, lá no perfil do meu Instagram disponível para você adquirir também. Bom, se você adquirir o método, eu te espero lá, porque eu vou estar de pertinho para te orientar. Vamos ter lives também para a gente bater papo durante todo esse processo. Bom, vou estar te acompanhando de perto. Além do mais, você vai ter à disposição todo o material. E para você ver que não é brincadeira, eu vou te dar um tempo de garantia, porque você pode entrar e falar: caraca, eu não gostei de nada disso. Tudo bem, a gente devolve o seu dinheiro, tá bom? Então, temos o tempo de garantia de 15 dias para você desistir e pegar o seu dinheiro de volta, caso você não tenha gostado, tá bom? Então, se você entrar, eu te espero lá, eu te vejo lá. Se você assistiu essa aula até aqui, eu já agradeço de coração. Peço que você aplique e faça o desafio, hein? Lembre-se, identifica a fome, identifica a emoção e age.
tá? Toma uma ação que eu tenho certeza, eu acredito em você, acredito que você é totalmente capaz, assim como qualquer outra pessoa, de emagrecer de uma maneira saudável, de emagrecer de uma maneira consciente. Bom, eu fico por aqui, te agradeço pela atenção e você que quer uma orientação maior, quer um direcionamento maior, eu te espero lá no meu time, no time da terapia do emagrecimento. Tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Até mais, tchau!